Olá, bem-vindo à coluna O Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e hoje a gente vai conversar com o professor Diego Dourado. Ele que é auditor do Tribunal de Contas dos Municípios, ele é mentor em carreiras de tribunais de contas e é professor de regime jurídico único e regimento interno do TCE. Obrigada, professor, bem-vindo à nossa coluna. Eu que agradeço, Karina. Olá aos telespectadores, sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu estou muito feliz, em participar desse bate-papo aqui, que a gente vai falar um pouco sobre a carreira de auditor, Tribunal de Contas dos Municípios, do TCE, que vai ter o concurso aí, e explicar um pouco para a nossa comunidade como é que é a preparação, como é que é a rotina, de um auditor de Tribunal de Contas. O concurso de auditor, o concurso para o TCE, que a gente está esperando, foi anunciado 50 vagas e já tem comissão formada, concurso autorizado, então já está bem adiantado. E aí a gente chamou aqui para a gente saber como é que é. Primeiro, como é que é a rotina de um auditor? Porque eu entendo o auditor, um cargo, é um dos cargos, premium, um cargo visado, um cargo que tem um status, tem uma responsabilidade, e tem uma remuneração boa. Então, assim, as pessoas, quando falam em auditor, eu quero fazer, mas a gente, às vezes, não sabe como funciona. Então, fala para a gente um pouquinho da rotina de auditor, a tua rotina, como auditor Perfeito. do Tribunal de Contas dos Municípios, e explica para os nossos internautas a diferença do Tribunal de Contas do Estado e dos municípios, porque, às vezes, os alunos têm essa dificuldade. Eu tive a felicidade de ser aprovado no último concurso que teve do Tribunal de Contas dos Municípios, enquanto auditor jurídico na área jurídica. Porque o auditor de controle externo, ele também tem outras áreas, por exemplo, governança, contabilidade. E o auditor jurídico, o que ele faz? Como é que é o dia a dia? Como é que é a rotina de auditor de controle externo na área jurídica? A gente trabalha principalmente lá no Tribunal de Contas dos Municípios, analisando licitações. Todos os municípios, para fazer investimento em obra, saúde, aeroporto, que seja, ele precisa de uma licitação. O que é a licitação? A licitação é um meio justo, democrático, que respeita o princípio da transparência, da isonomia, que vai selecionar os melhores candidatos para ofertar um serviço ao público e, assim, ter uma administração, uma gestão em conformidade com os princípios da eficiência, da moralidade, sempre visando o público. E a gente vai fazer justamente a análise, a conformidade, se esse processo licitatório respeita todos os princípios, a ética, a moral e a legislação, que a gente está passando por esse processo de transformação com a nova lei de licitações, agora que já está em vigor, a partir de 1º de janeiro deste ano, agora não tem mais a opção de você fazer uma licitação pela antiga lei 8.666, agora a nova lei 14.133. Então, assim, tem todo esse processo também de transição, o que o município tem que fazer para a gente ofertar essa análise de conformidade e, assim, respeitar o princípio da transparência, da eficiência e ter uma gestão mais equânime e eficiente para os municípios. E aí o Tribunal de Contas dos Municípios faz essa análise de todas as licitações, por exemplo, dos municípios todos do Pará, incluindo Belém. Certo, incluindo Belém. São 144 municípios, são 7 controladorias e cada controladoria ela é responsável por determinados municípios. Tá? Então, deixa eu te cortar aqui. Dentro do TCM, você tem controladorias. Isso. E cada uma tem um conjunto de municípios. Um conjunto de municípios, exatamente. Mas todas pegam Belém. Por que todas pegam Belém? Porque em Belém tem fundos, Fundeb, tem as prefeituras, a prefeitura também que tem as secretarias. Então, assim, todos os municípios... Tem um volume muito grande. Volume muito grande. Todos os municípios, eles fazem auditoria em relação ao município de Belém, tá? Mas também todas as controladorias, elas, além de Belém, cada uma é responsável por uma determinada quantidade de municípios a ser auditadas. É importante também perceber que o TCM ele faz um papel não apenas de conformidade, de verificar se aquele projeto, se aquele município está atendendo aos requisitos também de repasse de verba, se está implantando aquilo. Mas ele tem um trabalho também junto à comunidade de fazer auditorias in loco, conversar com o jurisdicionado, explicar para ele que o TCM ele é amigo do cidadão, ele é amigo da população, ele não está ali para punir ninguém. Na verdade, a auditoria ela não pune ninguém, ela faz uma análise de conformidade e a gente explica para o cidadão
o que é o nosso papel, qual que é a nossa função para ele, ao fazer, por exemplo, uma licitação, que ele respeite. Por que é importante respeitar as leis? Porque isso também vai influenciar na própria análise de contas do gestor público. Todo ano, né, tem que ter análise de gestão, ele tem que passar, né, respeitar a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, o exercício financeiro, os repasses têm que ser aplicados e assim a gente vai também fazendo esse trabalho junto à comunidade. Tipo um trabalho educativo, preventivo da comunidade. Exato. Então, vocês, além de fazerem a análise técnica, que aí incluiria jurídico, a questão do interesse público, custos, certo, tudinho. Perfeito. Toda aquela análise completa, patrimonial e tudo. Sim. E ainda faz eu não sabia desse trabalho preventivo educacional. E a gente também tem políticas, por exemplo, no ano passado, no final do ano passado, eu tive a oportunidade de visitar algumas ilhas aqui no Cumbu e a gente conversa com a comunidade, faz algumas ações sociais também, leva alimentos. Vocês verificam, por exemplo, se o serviço... Foi aprovada uma licitação, né? Certo. E aí ela vai ser executada pelo município. Existe essa atuação no Tribunal de Contas para ver em loco se aquela licitação, se aquele serviço está sendo... Perfeito. Existe. Inclusive, a gente tem essa preocupação, né, de fazer tanto a etapa interna como a etapa externa da licitação, bem como a execução dos contratos, né? O pós, para verificar, né, se está em conformidade com todo o que a lei diz em relação àquele assunto, àquela temática. Olha, interessante. Eu estou aprendendo, né? Porque assim, eu só sei a parte técnica do professor de Direito Constitucional. Isso eu estou falando do TCM. Entendi, Mas claro. vendo aquela diferença, assim, porque assim, o Tribunal de Contas dos Municípios, apesar desse nome municípios, ele é um órgão estadual. Isso, um órgão estadual. Existem apenas 3 TCMs no Brasil todo, que é no Pará, Goiás e Bahia. De TCM, que é Tribunal de Contas do Município... Antes de 88? Só tem 2, né? Que é São Paulo e Rio de Janeiro. Isso. Aí tem os outros são os TCEs. E você que está se preparando aí para o concurso público do TCE, é importante também que lá eles têm os eixos temáticos, né? Que as controladorias, elas também são responsáveis. Por exemplo, tem a questão da cultura, né? De obras e investimentos e outros temas, outros eixos que também os próprios servidores, futuros servidores, você que está assistindo, vai, se Deus quiser, fazer análise de conformidade desses processos. Interessante. Eu gostei, estou aprendendo aqui. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que é a segunda pergunta já. A carreira do auditor. Eu imagino, por exemplo, que um auditor, né, além de ter... Né, eu entendo que é um cargo atraente para os concurseiros, mas é um cargo também de responsabilidade. Né? Você está analisando as contas públicas e você está me dizendo agora que não são só as contas. Né? Tem mais, não é só tecnicamente conta. Né? Eu quero saber se vocês têm uma jornada de trabalho exaustiva, se é uma jornada de trabalho mais tranquila, se tem muita pressão, se vocês têm que trabalhar com prazos. Eu acredito que sim, porque todo mundo tem que trabalhar com prazos. Como é que é o clima organizacional, pelo menos do TCM, que é a tua vivência, e como é a vivência, porque é uma dúvida quando o concurseiro vai fazer um concurso para uma carreira que ele não conhece e às vezes não conhece ninguém que trabalha lá. Como é que é a chegada lá? Porque você agora tem domínio, mas quando você chegou, você não tinha o domínio, assim, você tem treinamento, como é que é o clima lá? Então, o TCM para mim foi uma grata surpresa, porque assim, eu me preparava para a PGE, e aí eu fiz a primeira fase da prova com conhecimento de PGE, entendeu? Claro, agreguei aos estudos a parte de controle externo, porque é uma área que não é muito afim, né? Uma área até então para mim desconhecida. E aí, quando eu passei para a segunda fase, que eu vi, né, os atrativos do cargo, o que eu poderia fazer, como é que era, que eu fui realmente pesquisar a fundo o que Pegar fazia. Gosto. Pegar gosto. É uma área apaixonante. Né? Sabe aquela... É como se fosse uma pérola que tivesse escondida ali, que as pessoas não sabem o potencial, né, o que é o controle externo, o que realmente a gente pode fazer lá dentro. E assim, o que eu acho maravilhoso enquanto a instituição é você poder realmente ser um agente transformador da sociedade, sabe? Pensar a sociedade, o seu trabalho você vê na prática e a curto prazo a importância, a relevância do que ser um auditor, entendeu? E assim, a carga horária são de 6 horas, podendo ser estendida se eventualmente tiver, né, uma gratificação e aumentar mais 1 hora, mas assim, é um trabalho que ele exige uma responsabilidade, né? Você está lidando com
com verba pública, e assim, são milhões e milhões de reais, então tem que ter esse cuidado, mas é um trabalho gostoso. É um trabalho que você começa a pegar gosto com o passar do tempo e não é enjoativo, porque toda hora tem uma situação nova. É um trabalho diferente, você né? Você pode, eventualmente, fazer uma viagem, ver o seu trabalho em loco, como é que está procedendo. Então, assim, é uma rotina que ela não chega a ser desgastante, na maioria das vezes. Claro, como toda profissão, às vezes realmente tem, né, a sua parte ali de análise, por exemplo, de prestação de contas agora está muito puxado, né? Que a gente está lidando com vários balanços, contabilidade. Da natureza do... Exato, mas em outros momentos chega a ser um pouco mais tranquilo, então fica nesse jogo assim gostoso. E em relação à carga horária, como eu já falei, são de 6 horas, e é muito bom, e você também pode, para quem é advogado, tem a possibilidade de advogar. Olha, não tem impedimento? Não tem impedimento. Antigamente tinha uma celeuma jurídica, se o auditor poderia advogar ou não, hoje em dia já está pacificado. Mas por exemplo, no caso do TCM, que é um órgão estadual... Aí não pode advogar contra a fonte pagadora, no caso. Mas, por Estado. Exemplo, se não for contra a fonte pagadora, Pode você advogar. tem aí a partir das 2 horas até... E quando vocês entram, tem treinamento? Tem. Não entram... Tem alguém segurando a mão de vocês? Por exemplo, a gente passou por um mês lá no TCM de curso de formação, aprendendo como é a instituição, como é que ela funciona, quais são os seus ritos, seus procedimentos. Tivemos uma aula de regimento interno para saber os trâmites de dia de sessão, o que tem que fazer, quais são os procedimentos, por exemplo, para você... Tem as reuniões dos conselheiros, Exatamente, né? Emitir uma cautelar, como é que é o serviço de ouvidoria, como é que funciona essa demanda do cidadão, do jurisdicionado. Vou acionar, tem uma denúncia aqui, porque o fulano de tal, que a gente sabe, né, que principalmente agora na época de eleição, aí tem a situação e tem a oposição, aí fica naquele jogo, aí manda para a ouvidoria manda para a gente. Mas é bacana essa dinâmica, assim, sabe, de você ficar ali, poxa, Não tem monotonia. Exatamente. Ai, que bom. Eu acho interessante, assim, e o professor Diego, ele é professor, ele é mentor, né, de carreira, mas ele é um concurseiro. Então, eu acho bacana a gente ouvir, porque você conta os dois lados, né? Sim. Eu sou professora, já fiz concurso, já passei em concurso lá na minha fase mais jovem, acabei saindo para dar aula, né? Mas eu gosto de conversar com o professor que é concurseiro e trazer para a gente essas pérolas, né? Como nas palavras mesmo do professor Diego. Cargos que, às vezes, a gente estava focado em um outro cargo, né? E passa num cargo paralelo. A gente ouve, como professor, muitas jornadas assim, né? Sim. E está feliz, está satisfeito, Tô muito feliz, assim, foi realmente uma grata surpresa, né? Eu encaro isso como um presente divino, porque só quem realmente luta ali, que está no dia a dia, sabe quais são as agruras de que é estudar para concurso público. Não é fácil, né? Porque um sim que você diz ali para o estudo requer vários nãos. Isso. Nãos para festas, momentos com a família, de lazer, tem que ter essa renúncia. Assim, quanto mais rápido você passa por esse processo, mais rápido também você toma posse no seu cargo, tem um resultado, e aí vira uma chave na sua vida que abre uma porta. Uma porta não, várias portas, entendeu? Várias oportunidades para você realmente mudar a vida da sua família, porque, digo assim, ninguém chega a um grande lugar sozinho. Então, essa vitória é uma vitória sua, das pessoas que acreditaram em você, dos seus professores, da sua família, da sua namorada, do seu esposo, sua esposa, enfim, de todo mundo que torce e vibra por você ali, entendeu? A gente sempre ouve essa mesma resposta. Eu entrevistei aqui um ex-aluno meu que é da Caixa Econômica, já está há 10 anos, 12 anos na Caixa Econômica. Ele já foi gerente em um nível maior, ele está agora num nível menor porque ele quer ter mais tempo. Uhum. E aí eu fiz essa pergunta para ele, porque ele veio só como case de sucesso, né? Ele não veio como professor e concurseiro. Ele veio só como concurseiro e ele disse assim, mudou a minha vida e a vida da minha família. Entendeu? E assim, como eu tenho até uma proximidade com ele, eu sei, né, das histórias, Sim. a gente não expôs aqui, mas das histórias que foram mudadas e é muito legal ouvir isso. E como eu estou perguntando para um professor, mentor, que é também um concurseiro, vamos agora para o estudo. Como é que é a preparação? Nessa pergunta eu queria que a gente vai dividir aqui em várias. Primeiro, quais são as disciplinas, não é? Já falaste algumas, controle externo, né? Quais são as disciplinas para os concursos de tribunais de contas, aí tu pode falar do teu certo. E de outros, se tu quiseres, e quais as que têm mais peso ou mais volume,
Quais são as disciplinas? Deixa para a gente falar da preparação no final, que eu quero Certo. deixar você de olho no olho com o nosso internauta. Mas fala dessas disciplinas. Então, assim, essa questão também tem que ser subdividida, porque, assim, se eu falar da área jurídica, né, que foi o meu caso, eu vou falar que a maior dificuldade é a parte de controle externo. Porque, assim, o que cai? Constitucional, administrativo, civil, processo civil, que é o básico de outros... Que é a área afim do pessoal do direito. Exatamente. Então, ali, todo mundo que... Se você vai fazer concurso para a área trabalhista, ou então criminalista, enfim, vai ter que passar por essas matérias. Controle externo, realmente, para a gente, do jurídico, foi algo diferenciado. Fora da curva. Agora, se eu vou falar com o pessoal que está fazendo a parte, já é de contador, e aí a parte difícil para eles vai ser a área jurídica. Então, a gente tem que fazer esse contraponto para saber direcionar a pergunta. Então, assim, o que realmente, para quem está se preparando para a área jurídica, tem que focar? Se você já está com uma base boa de constitucional, administrativo, tributário, financeiro, foque na parte de controle externo, que foi o que eu fiz. Entendeu? Porque é uma área que a gente não tinha muito contato, não era muito afim. E assim, a prova, provavelmente, se for seguir a prova passada, vão ser 2 fases. Uma primeira fase objetiva, e aí o peso foi peso igual para todas as matérias, não teve uma diferenciação de peso. E volume de questões, mais questões de uma disciplina? Pois é, assim, o que realmente cai mais? Tributário, financeiro, no que foi o meu caso, constitucional, administrativo. E aí cai um pouquinho de penal, porque não é muito a área ali correlata, e realmente tributário, financeiro, administrativo e constitucional. E a parte, evidentemente, de controle externo, entendeu? E aí você foca naquelas partes diferentes. Por quê? Vamos supor, você passa para a segunda fase. Nada vem do nada. Como é que se eu já estou acostumado a estudar constitucional, administrativo, civil, processo civil, se vier alguma questão nesse sentido, eu tenho como responder alguma coisa ali. Agora, por exemplo, eu lembro muito bem da aula de controle externo lá, que a gente teve contabilidade de administração, COSO, negócio de COSO 1, COSO 2, normas de TOSAI. Meu Deus, eu fiquei quase um piro lá de tanto estudar assim, porque se caísse alguma questão relativa àquilo, eu tinha que saber. Tinha que ter alguma coisa... Aí se eu vou agora, me volto para o público que é contador, que vai prestar concurso para o TCE, aí já a dor de cabeça dele já é a nossa praia, que é a parte jurídica. Se cair alguma coisa jurídica, como é que... Então, tem que ter. Então, o que você faz? Mantém aquilo que você é bom e aquilo que você é fraco, fortalece. Porque, assim, o avanço em concurso público, porque se torna um desafio, assim, difícil passar em concurso? Porque você tem que avançar em blocos. Você, determinada matéria, faz o estudo vertical, ou seja, o estudo profundo, e em determinado momento você faz o estudo horizontal, ou seja, você vai avançando em blocos. E assim, esse processo de ter uma consistência, né, nos estudos é o que torna desafiador. Porque é muito fácil, vou estudar só uma matéria ali, tô safo. Mas não cai só aquilo. Entendeu? Não cai só aquilo. Então, a gente tem que ter essa consciência e principalmente a persistência. A persistência de você olhar para dentro e ser realista com você. O que eu sou bom? Admita, você é bom em alguma coisa. O que eu não sou bom? O que eu sou bom eu mantenho, e aquilo que eu não sou bom eu vou atrás. Porque não vai cair do nada. Tem uma frase que é assim, primeiro a obrigação, depois a devoção. Não adianta só você ali rezar, pedir a Deus, não. Você reza, tudo bem, faça as orações, mas faça o seu dever antes. Faça a sua obrigação. E aí, para quem, né, tem essa dificuldade de reconhecer, às vezes, o que eu sou bom, o que eu não sou, me falta disciplina, que entra no meu serviço de mentoria. Né? Isso. Que é importante, né? Porque, às vezes, o aluno, além de não conhecer a disciplina, não sabe por onde começar, não é? O que é o mentor? O que o mentor faz? Qual é o meu papel aqui? Isso, pode falar. Eu digo assim, sabe no aeroporto, não tem aquelas esteiras que a gente anda mais rápido? Assim, o meu papel é como se eu fosse aquela esteira na vida do aluno. Ele não vai gastar mais energia do que ele está gastando sem um mentor. Só que o resultado dele, para chegar, vamos supor que o embarque no avião seja o embarque dele para uma nova vida, que seja a aprovação dele. Ele vai chegar mais rápido no embarque porque ele tem uma esteira, ou seja, ele vai ter um professor, um profissional que vai orientá-lo a organizar a sua rotina, entender suas necessidades, montar, olha, você vai estudar dessa forma, assim, vai estudar por esse material, então a gente vai
eu digo assim, que o aluno, quando ele chega até a mim, é como se ele estivesse engatinhando, ele não sabe andar. E a minha função é quero que ele se livre de mim. Porque eu vou falar, meu papel foi cumprido, agora ele sabe, ele entendeu o método, é só manter. É só manter. Até quando? Até passar. É aquela história de que é só não passa quem desiste, é verdade. Isso. Eu sou um exemplo vivo. Ixi, rodei o Brasil todo fazendo prova. Fui realmente do Iapoque ao Chuí, sabe? Fiz prova em Macapá, fiz prova no Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo. E assim, é só não desistir. Não, eu falo isso, não é da boca para fora. Eu não li isso em livros. Eu realmente vivi, experienciei. E assim, gente, não tem nada que pague o sabor que é passar no concurso público. Você tira realmente aquele peso, sai com a alma lavada, assim. É incrível, a gente não sabe nem o que fazer na hora, assim, porque, cara, e agora? Será que é verdade? Porque a gente chega em casa, né? E os nossos pais, e aí, como é que foi? Não sei o que. Então nem pergunta nada, mas pela expressão facial já sabe que não foi tão boa a prova assim. E aí, poxa, mais um. Aí a pessoa realmente tem que tirar forças, não sabe da onde. Mas o que eu digo para os meus alunos? Gente, quando você passa por um processo de reprovação, pense que quando você voltar, aparentemente você volta mais fraco, desiludido, desesperançoso. Mas eu digo assim, todo ponto de vista é vista de um ponto. Procure olhar o lado bom disso. Olhe o lado bom. Quando você fizer outra prova, você não vai mais com aquele estado cru. Você já sabe como é que é uma reprovação, aquilo talvez não lhe assuste tanto. Isso, verdade. Ah, não passei de novo, beleza, vou mais forte, até realmente você estufar o peito ali e dizer para a banca, eu tenho condições de passar. Não porque eu acho, não porque... É porque eu vejo, metricamente... Aprendi com os erros. Eu faço os exercícios, olha assim... Eu tenho 90% de acerto de tudo que eu faço. Por mais que na prova eu diminua, o que é normal, nervosismo, enfim, mas eu vou estar em condições de passar. Às vezes, o que falta para os alunos também é uma consciência, porque a nossa mente ela é muito autossabotadora. E lá no fundo a gente, não é para mim, é muito difícil. É difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Não existe prova fácil. Esse negócio de prova fácil, por exemplo, assim... esse concurso, o TCM, foi muito concorrido. Eu fiquei... A pessoa que ficou atrás de mim, ela ficou 0,37 décimos e não entrou. Sabe o que é 0,37 décimos? Não é nenhuma questão. E eu digo, faça simulado, faça questão. Por quê? O simulado... mas eu estou começando a estudar, não sei muita matéria. Faz. Esse momento não é para treinar o conhecimento jurídico, é para treinar o conhecimento físico, resistência mesmo. Porque o que acontece? Vamos supor, prova de 80 questões, 100 questões. Você já está, vamos para a prova de manhã. Aí dá meio-dia e meio, uma hora você está com fome. E, naturalmente, seu corpo pede alimento, aí já vem a dor de cabeça, vem o cansaço. Faltam 20 questões, aí o enunciado de uma página. Se você não estiver acostumado, não adianta. Vai querer chutar. E qual a pior coisa que pode acontecer é o arrependimento. Chega lá, depois, no outro dia que você já está alimentado, está descansado, você fala, poxa, eu sabia aquela questão. Eu sabia essa resposta. Eu sabia. Perdeu para ele mesmo. Eu sempre digo para os alunos, tem que fazer simulado e simular real mesmo. A cadeira que é desconfortável. Não é você estar no conforto de parar a cada 20 minutos e beber uma água. Sabe o que eu fazia, Karina, às vezes com os amigos? A gente alugava uma sala num hotel aqui perto. E aí, vamos supor, a prova era 8 da manhã, a gente chegava lá às 7h30. Clima de prova, botava calça, tudinho, como se realmente fosse fazer uma prova. Isso, porque faz um treino físico e mental. Mental, simula ali, depois faz... a gente treinou essa semana 8 da manhã, na semana seguinte a gente vai treinar 14 horas, que é mais ou menos a hora que começa, ali, 15 horas, da prova da tarde. Aí já treina o que vai almoçar, o que vai usar de roupa, se o ambiente é frio, leva um casaco, se não é... Isso super treinamento. É um super treinamento, porque a prova ela não pode ser diferente de um dia de treinamento. Isso. A diferença é, se você vai bem no treinamento, no outro dia sua vida segue normal, nada acontece. Agora, se você vai bem numa prova, aí sua vida muda. Sua vida muda. Deixa eu te pedir logo, a gente vai passar agora para um outro ponto, mas eu queria te pedir 2 dicas. A gente até já falou dessas 2 dicas que a gente vai colocar na coluna impressa do jornal. 2 dicas. Assim, a minha matéria, enquanto professor, para o regimento, para o Tribunal de Contas do Estado, é regimento interno. O que eu digo, gente? Vocês têm que estudar a minha matéria 2 vezes só. Saiu o edital, dá uma lida ali com calma. Depois você deixa para ler na véspera da prova. Por quê? Regimento interno, isso serve não apenas para o TCE,
Mas para todos os outros concursos que o candidato for fazer, porque é uma matéria bem específica daquele órgão. Você não vai ver outro regimento interno, tipo do TCE, parar no TCE e sei lá, Espírito Santo. Isso. Não tem. Então, cada um é um, né? Não é algo que eu vou ver no meu dia a dia de estudo. Por exemplo, é diferente de constitucional, administrativo, que eu estou toda hora vendo, independente do concurso. Então, assim, a gente tem que ser estratégico na hora de estudar. Se eu for pegar, por exemplo, um regimento interno e ficar estudando o mês todo, 3 meses, geralmente do edital lançado até a prova são 3 meses. Vou ficar estudando, beleza. E assim, o nível, a quantidade de questões não é tão grande. Vamos supor, 5, 6 questões ali, faz diferença, muita. Sim. Mas se você compara com administrativo, que são 10, 12, constitucional, 12, então tem que ir, assim, o volume de constitucional é bem maior do que o volume de regimento interno. Mas você não pode ignorar. A gente tem que trabalhar com memória de curto prazo. Ou seja, ler na véspera, quinta-feira, sexta-feira, sábado, se é prova domingo, se for de manhã, ler um pouquinho antes de entrar na sala, se for de tarde, ler de manhã, porque é aquela memória de curto prazo. Entendi. Passou a prova. Se não precisar no dia a dia, vai no curso de formação, que vai ter lá, entendeu? Vai ter o teu regimento. Vai ter. Essa é a minha dica de regimento interno. Tá. A outra dica, questões à exaustão. Questões. Eu digo assim, né, no meu processo de mentoria, eu faço o processo inverso de estudo. O que é o processo inverso? O aluno chega lá, vou ler livro, vou ler material. Não estou dizendo que você não tem que ler livro, que não tem que ler material, uma apostila, um PDF, visual. Não é isso. Mas assim, pensa comigo, o que é mais fácil? Eu pegar, fazer a questão, por mais que eu não saiba, e saber o que a banca está cobrando, e depois ir no livro verificar o que é, ou estudar todo o livro. Aí quando eu for lá fazer a questão, eu nem lembro mais o que é banca. E assim, eu tinha um professor que ele falava que passar para concurso público é um processo de emburrecimento mental. Eu estranhei assim, você acha inteligente, mas assim, querendo ou não, o meio que encontraram de fazer esse crivo, né? Eu digo, não passa o melhor, passa o mais capacitado. Você tem que entender as regras do jogo. E assim, eles vão cobrar um E, um OU, é revogação, é suspensão, é isso que eles querem. Isso não torna você mais inteligente que ninguém, mas pode prepará-lo para definir sua reprovação ou não. Então, quem vai dizer o que você tem que estudar de videoaula, de lei seca, de jurisprudência, são as questões. Diego, quantas eu faço por dia? O máximo que você puder. O máximo, uma exaustão. Você vai querer errar a questão, não vai conseguir. Assim, é incrível. Eu era um tipo de aluno que já dei muito burro e ponta de faca. Eu queria estudar livro capa a capa, sabe, entender as teorias. Eu falei, cara, isso aqui não é para concurso público. Aí eu não entendia o porquê eu não ia bem. Porque eu me achava capaz, mas o meu resultado dizia o contrário. Quando eu mudei essa chave, e eu vi, cara, beleza, bora tentar diferente, né? Einstein, dizem que é do Einstein essa frase, enfim, é bem famosa. Você não pode, é idiotice, é sandice você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Aí eu tive que mudar. Se eu quero aprovação, eu tenho que fazer coisas que me levem à aprovação. Aí foi que eu mudei. Fiz uma bateria, para começar o meu estudo, para dizer que eu vou começar a fazer 50 questões no dia. Depois eu começava a estudar. E aí, há questões que ela vai te dizer 5 coisas. Principalmente, se o seu erro ele é falta de lei seca, leitura de lei seca, você, poxa, errei isso aqui, era lei seca. Então vou ter que estudar lei seca. Beleza, caiu uma jurisprudência que eu não sabia, o STF, STJ. Opa, se fosse lei seca eu acertaria, mas não é. É questão de jurisprudência, então vou estudar jurisprudência. Não, mas caiu doutrina. Aí sim, vou pegar um livro lá, vou ler doutrina. E às vezes, Karina, não é nem jurídico, é psicológico. Você está ansioso, você está nervoso ali, de repente muita questão, aí você erra por questões psicológicas. Ou então não. A questão é, você imagina, sexta-feira você vai estudar uma matéria que você não é muito afim, faz exercício, está cansado, rotina, trabalho, família, aí você vai fazer e erra. Confunde, é cansaço. Né? Faz uma leitura... Não é nem questão de falta de conhecimento jurídico, é cansaço. Então, quem vai dar esse diagnóstico são as questões. Isso. Entendeu? E a questão acho que tem um efeito, desculpa te cortar, meio psicológico, que é meio desafiador, né? Porque quando você erra, como eu errei essa? Parece que você nunca esquece mais. Você sabia que eu tinha medo de fazer questão? Eu tinha não porque... Pode, né? Não pode, mas é... É porque assim, eu lia o material, beleza, entendi. Para mim já me dava por satisfeito. Eu não queria me colocar à prova. Eu tive um aluno na última mentoria de OAB,
que ele veio com uma história, né? Já tinha reprovado em 5 exames, aí ele tinha déficit de atenção, veio contando toda a história dele. Eu digo, é uma responsabilidade, porque quando a gente tem um mentorado, a gente quer que ele passe, né? E aí eu fiz as orientações, as primeiras sessões, e aí eu comecei a dar tarefa de peça para ele. Ele passou 1 mês e meio sem me entregar a peça. Nenhuma. Eu ficava passando. Eu digo, tu tem que me entregar. Ele estava com medo de entregar. Ele disse, não, eu estou com medo de entregar. Não, mas você tem que entregar, porque a gente tem que fazer. Eu tenho que saber. Eu não sabia como era a escrita dele. E quando veio, ele escrevia bem, só faltava melhorar. E aí a gente foi. Aí veio com um monte. Os erros se repetem, que é uma outra coisa que a gente percebe quando a gente erra. Sim. Geralmente a gente erra quando é falta de algum conteúdo ou lei seca. É sempre nas mesmas coisas, né? Então tem o efeito psicológico de desafiar. Como é que eu errei isso? E aí ele tinha os mesmos erros, eu corrigi. Quando veio a segunda leva, já veio melhor. E aí ele foi aprovado, graças a Deus. Né? Essa etapa já passou, né? Já superou. E me fala um pouco dessas questões que tem um ponto muito interessante para a gente, que é o tal do caderno de erros. Sim. Fala para a gente aí. Eu digo assim, que a gente tem que aprender a ressignificar a palavra erro. Porque quando a gente fala, eu errei, dá um efeito psicológico na gente de uma pessoa derrotada, que não vai conseguir. Então, assim, são oportunidades de aprendizagem. Imagina, a febre é ruim? A gente sente febre é ruim? Depende. Porque imagina que se você tivesse doente, não tivesse nenhum sinal do seu corpo que ele avisasse que você está ruim. Aí você poderia morrer por algo que às vezes o remédio iria dar solução. A mesma coisa são os erros. Porque se você está tendo dificuldade, você não está tendo acerto, ali tem uma indicação. É como se acendesse o painel do carro ali. Olha, você precisa ler lei seca. Você precisa ler jurisprudência. Você precisa ler doutrina. E como é que é o caderno de erro? Como é que eu fazia? Tem um site de questão de concurso. A gente vai lá, vê os comentários. Às vezes eu anotava comentário que não era nem questão que eu errava, mas o comentário das questões certas eram tão bons que eu transferia para o meu computador, tinha uma pasta lá no Word e botava lá, alimentava aquele sistema. Eu faço isso. Pois é. E aí, saiu o edital... E a pessoa poupa o nosso trabalho de ir lá dos informativos. Saiu o edital, eu só li o meu material. Gente, o melhor material que vocês podem fazer é o de vocês. Porque o que acontece? Saiu o edital. Aí vai lançar cursinho A, cursinho B, cursinho C, beleza. E aí a nossa mente, ela por mais que você tenha por exemplo, controle de constitucionalidade, você tem o seu material, aí você vai pegar um livro diferente. É o mesmo assunto, só que ela vai entender que aquilo ali é uma matéria nova. E aí ela vai ter mais dificuldade de assimilar, às vezes é uma expressão diferente que o autor utiliza. Então, se você com o seu material, você já está habituado. Tenha confiança em si mesmo. Eu levei algum tempo para ter confiança em mim e confiar realmente no que eu produzi. Porque eu sei o que está escrito ali, eu sei cada detalhe. Engraçado, porque quando a gente vai fazer a prova, a gente lembra até onde estava a marcação. Isso aqui eu grifei ali. Fotográfica. E você sabe que a prova ela começa a ser você se torna amigo da prova, começa a ser uma coisa... Porque assim, caiu uma questão. Isso aqui é informativo tal, começa a anotar. Isso aqui eu sei porque... Assim, aí tu vais conversando com a prova e aquela, entre aspas, pessoa, né? Que era sua inimiga, começa a ser sua amiga. Você tem que ser amigo da sua prova. Entendeu? Porque, afinal de contas, ela que vai carimbar o seu passaporte para você mudar de vida. E como é que a gente se torna amigo da prova, se torna confiante? Estudando. Estudando da maneira correta, sabe? Fazendo um estudo aprofundado e, como eu disse, vertical em determinados assuntos e horizontal. Porque, por exemplo, assim, direito civil. Prova de analista, prova de técnico, prova de promotor, de juiz. Geralmente, contratos, por exemplo, não vão te cobrar a fundo, é letra de lei. Prescrição, decadência, bens, letra de lei. Para que eu vou mandar o meu aluno pegar um livro nessa matéria, nesse assunto? Não vai pegar livro. No máximo, um código comentado e questão. Ótimo. Obrigações, questão. Ótimo. Agora, tipo, controle não, já demanda... Porque sabe, é uma disciplina carro-chefe. Exatamente. Né, da área de como é que eu estudo, por exemplo, competências constitucional, a tua área, que a gente vê cair em concurso público? É jurisprudência.
tem alguma maneira de, compete à União, compete aos estados, é pegar a jurisprudência e decorar. Porque às vezes não dá para entender, que a gente vê que o STF ele muda do nada, muda o entendimento, e a gente tem que entender o cenário político e econômico que está ao lado do cenário jurídico. Mas assim, quando você entende a lógica, o sistema, e começa a ter mais tato, mais feeling, aí a banca ela já não se torna tão traiçoeira assim. Entendeu? Aí fica gostoso fazer prova. Quando eu trabalho competência com os alunos, eu falo daquela teoria da predominância dos interesses. Eu explico a lógica, coloco vários exemplos práticos, vai colocando na tua mente exemplos práticos, porque aí tu não precisa decorar, nem mnemônico, nem musiquinha, né? Que aí você aprende para a vida, né? Porque... Sabe como eu fazia na época que eu estava estudando? Porque assim, eu tinha uma rotina insana, né? Acordava, a galera diz que eu sou positividade tóxica, que eu quase não durmo, assim, que minha hora tem 1000 dias. Eu começava às 6 da manhã e parava às 11 da noite. Claro, fazia atividade física, trabalho ali no meio do termo. Mas assim, chegava à noite, mais 8 horas, 9 horas da noite, eu não tinha condições de estudar mais. Mas eu tinha que estudar. O que eu fazia? Começava a ler informativo da SF, da STJ, porque é gostoso. É gostoso, não vai exigir uma demanda tão grande como exigiria uma questão, raciocinar. A gente tem que só entender, né? Não memorizar, aquilo não precisa necessariamente memorizar, tu tem que entender. Sim, é bacana, porque assim, você vê a praticidade dos seus estudos. Isso. Porque não adianta ficar só na teoria, o que é a lei de licitação, o que é contrato. Não, você vai entender, vai fazer uma interpretação sistemática teológica dos artigos, fazer a combinação ali, Constituição, Código Civil, Processo Civil, entender como os tribunais se comportam. E assim, é bom que a gente se torne um cidadão mais consciente. Isso. Eu digo assim que todo mundo deveria minimamente saber as bases da Constituição Federal. Eu defendo que algumas disciplinas deveriam vir desde a escola básica. Sim, nem que seja o básico. O básico tipo assim, a gente vai exercer o nosso direito de cidadania por meio do voto. Mas né? a primeira pergunta que eu te fiz é com base nessa nossa ignorância social. A gente não sabe o que um auditor faz como sociedade, né? Sim, o que um defensor faz, o que um promotor faz, a gente não sabe como sociedade. Então, e essa ignorância, às vezes a gente se forma e vem trazendo isso. A gente aprende algumas matérias técnicas, mas ainda fica assim, aquele cargo faz o quê, né? Porque não é tão comum, né? A gente, o que é um auditor? Sabe que auditor, a palavra etimológica vem de audire, né? Que significa ouvir. A gente vai ouvir a sociedade, vai ouvir o jurisdicionado, o que eles têm a dizer. E assim, ninguém está ali para condenar ninguém, só fazer uma análise de conformidade. Se você está ok, parabéns. Sabe? Inclusive, a gente está fazendo uma nova atuação de parabenizar os gestores que pelas boas práticas que eventualmente eles fazem. Aquele cadastro positivo. Exatamente, porque a gente está tão cansado de ver coisa ruim, e quando vê uma coisa boa... Tem que enaltecer. Exatamente. Aquilo vai criar uma mudança de cultura a médio e longo prazo que vai trazer benefício para mim, para você, para toda a sociedade. Diego, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu que tiveste êxito na tua jornada, né? Foi uma jornada de renúncia, uma jornada longa, mas tiveste êxito. O que tu aponta como o maior erro para quem está se preparando para um Tribunal de Contas? E como evitar esse erro? O maior erro, eu disse ainda agora, é você não acreditar que é capaz. Porque parece algo genérico, mas quando você transforma isso para o seu dia a dia, você verifica que quando você acredita em si mesmo, parece que no seu universo, as leis, elas acontecem. Eu acredito super nisso. Olha só, só fazendo um paralelo, eu estou treinando para maratona agora, né? Vou correr agora 2 de junho, 42 quilômetros. Eu já corri meia. Pois é. É assim, inteira, eu era gordinho quando era mais novo e eu achava chato correr. Porque eu corria e não conseguia correr, enfim. Aí depois, vou me desafiar com 10 quilômetros. Aí comecei a correr, aí eu parava. Aí depois a minha meta era, não, eu vou correr 10 quilômetros sem parar. Opa, consegui. Aí depois, vou diminuir tempo. Aí eu pensei, vou correr uma meia maratona. Fui para o Rio, corri. Mas assim, a maratona até então, para mim, era uma coisa impossível. Quando foi final do ano passado para esse ano, eu falei, tu precisa de alguma meta bacana, desafiadora. Acabou o concurso, né? A gente tem que viver de metas, né? Para se sentir vivo. Vou correr uma maratona. E assim, hoje, por exemplo, eu corri 9 quilômetros. Terça-feira eu corri 10 em treino. Eu corri em treino que para mim antigamente era meu limite. Então, quando a gente entende... E assim, hoje em dia eu já não me sinto que eu não sou capaz de correr uma maratona. Por que eu estou falando de maratona? Porque o concurso público é uma maratona. Então, quando você realmente interioriza que é capaz, não apenas
com uma positividade sem lastro, sem fundo, mas você vai lá, se dedica, olha, o que eu tenho que fazer para passar em concurso público? É isso, pague o preço. Tem uma frase que diz, eu não lembro, acho que é de Santa Teresa d'Ávila, não me recordo, mas assim, é justo o que muito custe, o que muito vale. Algo nesse sentido, Isso, não me recordo exatamente se é assim. Então, quando você entende a lógica desse sistema, desse jogo, e percebe que cada matéria é importante, cada matéria tem seu valor. Como eu te falei, a pessoa que ficou atrás de mim por 0,37 décimos não entrou e eu entrei. Ela, assim, tecnicamente ela não entrou, mas ela não é incapaz. Não é. Ela é quase que tão capaz. Ela é assim, o que me torna melhor que ela? Nada. Mas a vida, ela muda. Mas como tem uma colocação, um limite de vagas... Exato. Então, assim... aquele ali não acreditar, porque o próximo... O erro principal que eu vejo, realmente, o que aconteceu comigo foi autossabotagem. Porque eu sempre fui muito disciplinado, eu sempre estudei muito, mas lá no fundo, parecia que eu não me sentia capaz de passar. E incrível que eu não passava. Chegava perto, não sei o quê. Eu cheguei até a perder prova. Estava no saguão do aeroporto e perdi o voo e perdi a prova. Enfim, coisas de concurseiro. Coisas de história da trajetória. Mas assim, e quando eu acreditei que eu mudei aquela chave, você vai se sentindo capaz. E esse sentimento de se sentir capaz, por exemplo, como eu te falei, controle externo, que até então era uma área que eu não tinha muita afinidade. Então, estudar como é que são as normas de auditoria, como é que é um controle externo, o que faz, que era um mundo diferente do meu. Nossa, muito difícil. Aquilo para mim era muito difícil. Fica repetindo que é muito difícil, o teu cérebro... E aí, quando você... É difícil. Aí você encontra um amigo que... Não, peraí, Diego, olha só, vê por esse lado. Aí depois, olha, pega esse material, faz isso, faz aquilo. Eu digo assim, que é bom que você se una com pessoas que queiram o mesmo objetivo que você. Concordo. Eu sou muito grato a todas as pessoas que passaram na minha vida, porque eu sei que sem elas eu não conseguiria chegar onde eu cheguei. Desde professores, amigos, porque além do companheirismo, né, a gente ombrear ali aquela batalha, aquele dia a dia, a gente troca conhecimento, troca materiais. Teve uma época, sabe como eu estava estudando por grupo de WhatsApp? A gente inventou um negócio lá no grupo dos amigos que eu tinha de cara de prova. Isso aqui tem muita cara de prova. Eu começava a mandar dicas, e a gente até acertava várias questões em prova, porque estava todo mundo querendo muito aquilo. Então é importante que você se una a essas pessoas, porque quando você estiver cansado, meio que desiludido, desmotivado, essas pessoas vão lá e falam, olha, não é, eu também estou, mas a gente está aqui na luta, quando tá na garra. Ele tiver, tu tá dando força. Exatamente. É uma troca, uma simbiose assim que realmente faz a diferença. Isso vale também não apenas para concurso público. Para todas as áreas. Mas para tudo pra na treino, sua vida. Pra dieta. Eu tenho um grupo de amigas que a gente só fala em inglês. Uhum. A gente tem outro grupo que a gente fala em português, não. Aí, às vezes, alguém fala em português, eu digo, esse grupo não é para falar em inglês. Entendeu? Que é para a gente treinar, né? É uma forma de treinar. E aí eu tô adorando eu te ouvir, né? Mas eu quero fechar essa entrevista. Perfeito. Quero te pedir para dar orientações para quem está querendo esse concurso do TCE. Quais as tuas orientações como aprovado já auditor? Fala para o nosso internauta que orientações você dá. O cara quer estudar, está assistindo você agora. Meus amigos, minhas amigas, vocês que estão aí assistindo esse bate-papo aqui, né, essa conversa, primeiramente, tenha em mente que é possível. É possível você chegar lá. Tenha persistência, dedicação. Se você realmente não tiver uma certa organização nos seus estudos que precise de um auxílio, contrate um serviço de mentor. Sabe? É temporário, é só para ter uma organização nos seus estudos. Ele vai informar o que você tem que fazer, como tem que fazer. Não preciso de mentor, então mantenha a sua rotina. Sabe? É você que quer, não apenas, por exemplo, TCE, qualquer outro concurso, qualquer outro objetivo na vida, primeiramente você tem que acreditar. Porque esse processo, essa crença, vai trazer uma motivação para você e vai fazer que você se torne mais disciplinado. E essa disciplina, unida com sabedoria, esse esforço conjunto, vai tornar você uma pessoa em potencial para você saber o que está errado, manter o que está certo, corrigir os prumos e assim conseguir o êxito na sua prova.
Ok, professor, muito obrigada. Queria te pedir o teu arroba nas tuas redes sociais, no Certo. teu Instagram, caso os nossos internautas queiram saber, queiram falar contigo, mandar mensagem. Qual é o teu arroba? Meu Instagram é Diego Dourado 7. Diego Dourado, Dourado 7. Muito obrigada pela sua entrevista. Quando sair o edital, acho que a gente vai te chamar de novo para a gente fazer análise do edital. Fico à disposição aqui. E a gente vai encerrar essa entrevista e a gente te espera na próxima segunda com mais uma entrevista maravilhosa aqui na Coluna Liberal Concurso.